Chamavam-lhe o Arauto da Fatalidade, a voz do destino, Michel de Nostredame, um médico que enfrentou a peste negra e arrancou pessoas das garras da praga. Um astrólogo que, à noite, perscrutava as águas escuras de uma tigela de cobre, até que nelas começassem a arder os fogos dos séculos vindouros. Um poeta que codificou a história da humanidade em 1000 quadras nebulosas. Mas quem era, na verdade, este homem, eternamente perseguido pelas suas próprias visões, pelo medo da Inquisição e pelas sombras dos mortos? Esta é a história do seu percurso, de como um talentoso curandeiro, incapaz de salvar a própria esposa e filhos da praga, se tornou o profeta mais enigmático da história. Relatará o seu perigoso jogo com a rainha negra, Catarina de Médici, a sua vida à beira da fogueira e, como viu nas estrelas, a morte do rei que se cumpriu com uma precisão aterrorizante. É o relato da criação de um livro que foi amaldiçoado e venerado ao longo de 5 séculos, das longas noites na torre da cidade de Salom, dos códigos secretos e do terrível fardo de saber o que ainda não aconteceu. Não é apenas uma história sobre magia ou profecias, é uma história sobre uma profundíssima tragédia humana, sobre a tentativa de enganar o destino e sobre qual é o preço de um dom que permite ver através do tempo, mas que não concede a possibilidade de mudar nada, a história do homem que veria o futuro. Começou num lugar onde o passado estava por toda parte. Michel de Nostredame nasceu a 14 de dezembro de 1503, na vila de Saint-Rémy-de-Provence, no sul da França. Esta região, banhada pelo sol e fustigada pelo vento mistral, sempre foi uma encruzilhada de culturas, onde os vestígios da civilização romana se misturavam com a mística da Idade Média. Mas o fator mais importante no nascimento de Michel não foi o lugar, mas sim o sangue. Por trás do sonoro sobrenome francês de Notre Dame, que significa de Nossa Senhora, escondia-se um segredo perigoso. A sua família pertencia a judeus sefarditas conversos. Os seus 2 avós, tanto por linha paterna como materna, viram-se obrigados a adotar o catolicismo apenas meio século antes do nascimento de Michel para evitar o desterro ou a confiscação de bens, por decreto do rei Luís XII. Eram cristãos novos ou marranos aos olhos da igreja e dos vizinhos. Estas pessoas permaneciam sempre sob suspeita. Acreditava-se que, por trás das portas fechadas, continuavam a professar em segredo a fé dos seus antepassados. E no caso da família de Nostradamus, esta suspeita provavelmente tinha fundamento. Michel cresceu numa casa onde a piedade católica externa se combinava com um conhecimento profundo e secreto das antigas tradições judaicas, a cabala e o misticismo. Foi precisamente a sua origem que definiu o seu destino. Os judeus na Provença dedicavam-se tradicionalmente a 2 coisas: o comércio e a medicina. Os antepassados de Michel eram médicos que tratavam duques e reis, eram a elite intelectual, guardiões de conhecimentos que eram inacessíveis para a maioria dos europeus. A educação do jovem Michel não esteve a cargo dos seus pais, mas sim dos seus 2 avós extraordinários, Jean de Saint-Rémy e Pierre Nostredame. Viram no menino não só uma mente viva, mas uma memória fenomenal, quase aterrorizante. Podia citar capítulos inteiros de livros, tendo-os lido apenas uma única vez. Os avós decidiram transmitir-lhe tudo o que sabiam. Era uma educação com a qual não se podia sonhar nas escolas comuns. Jean de Saint-Rémy, que tinha sido médico pessoal do rei René o Bom, ensinou ao neto não só latim, grego e hebraico. Abriu-lhe o mundo da ciência celestial. À noite, subiam ao telhado, e o ancião ensinava ao menino a ler o céu estrelado. Para eles, a astronomia e a astrologia não eram ciências diferentes, mas sim um todo único. O movimento dos planetas não era uma simples mecânica, mas sim a linguagem de Deus com cuja ajuda se podiam entender as causas das doenças e o destino das nações. Foi ali, nos telhados da Provença, onde o jovem Michel aprendeu pela primeira vez a procurar respostas nas estrelas. Além das estrelas, ensinaram-lhe os mistérios das ervas e plantas. Os avós transmitiram-lhe os segredos da alquimia e a farmácia, como misturar venenos e antídotos, como destilar essências, como usar a força da natureza para curar. Cresceu numa atmosfera onde a magia era simplesmente uma ciência ainda não compreendida e os livros antigos eram considerados a fonte da verdade suprema. Em 1518, aos 15 anos de idade, Michel deixou o seu lar para ingressar na Universidade de Avignon. Foi o seu primeiro passo no grande mundo. Avignon, antiga residência dos papas, era o centro da teologia e da escolástica. Mas Michel destacava-se entre os estudantes. Não lhe interessavam as disputas teológicas, mas sim a filosofia natural. Apoiava abertamente a teoria herética de Copérnico de que a Terra gira em torno do Sol, o que causava comoção entre os professores e admiração entre os seus colegas.
Apelidaram-no de o pequeno astrólogo. A sua memória era tão fenomenal que conseguia declamar de memória enormes fragmentos das obras dos filósofos antigos sem consultar o texto. No entanto, os seus estudos em Avignon duraram apenas um ano. Interveio uma força que se tornaria o principal inimigo e companheiro de Nostradamus durante toda a sua vida: a peste. A epidemia irrompeu na cidade e a universidade foi fechada. Os estudantes dispersaram-se. Em vez de voltar para casa em segurança, Michel escolheu outro caminho. Os 8 anos seguintes, de 1521 a 1529, passou-os a vaguear por todo o sul da França. Foi um período que os historiadores chamam de seus anos de aprendizagem. Embora ele não aprendesse dos livros, mas sim da prática, tornou-se um boticário errante. Recolhia ervas, estudava remédios populares, relacionava-se com alquimistas, curandeiros e possivelmente com cabalistas proscritos. Queria entender a natureza das doenças, não através das teorias secas de Galeno, mas sim através da experiência viva. Em 1529, tendo acumulado experiência e dinheiro, ingressou na famosa Universidade de Montpellier, a escola de medicina mais antiga e prestigiada da França. Já tinha 26 anos, era muito mais velho e mais experiente do que a maioria dos estudantes. Aqui ocorreu um conflito que caracteriza vividamente a sua personalidade. Os médicos daquela época eram teóricos, davam conferências em latim, sentados na cátedra, enquanto o trabalho sujo, autópsias, sangrias, preparação de medicamentos, era feito pelos barbeiros e boticários. Os médicos consideravam-se a elite e os boticários artesãos serviçais. Michel de Nostredame, ao ingressar na faculdade, não ocultava o seu passado. Falava abertamente dos seus experimentos com medicamentos, criticava os professores por estarem desconectados da realidade e discutia os dogmas. Mas ainda, nos arquivos da Universidade de Montpellier, conserva-se um documento que atesta que tentaram expulsar o estudante Michel de Nostredame. A razão era formal, mas reveladora. Ele dedicava-se ao trabalho manual, tinha sido boticário, o que era proibido pelos estatutos para os futuros doutores, e permitia-se discursos insolentes dirigidos aos professores. Teve de se justificar e provar que a sua experiência como boticário era uma vantagem, não uma vergonha. A sua inteligência e carisma venceram. Não só foi readmitido, como terminou seus estudos, recebendo o grau de doutor em medicina, vestiu a toga doutoral e o barrete quadrado, obtendo o direito oficial de curar. Mas não se tornou um médico comum que receita sangrias para todas as doenças. Era portador de uma liga única de conhecimentos. A medicina acadêmica de Montpellier, a sabedoria secreta dos seus antepassados judeus e a experiência prática de um herbolário errante. Estava pronto para enfrentar o seu principal inimigo, a peste negra. E nesta batalha usaria métodos que aos seus contemporâneos pareciam uma loucura, mas que a nós hoje nos parecem os primeiros vislumbres da higiene moderna e da farmacologia. Assim, por volta dos 30 anos, Michel de Nostredame havia se formado como indivíduo. Era um cientista que acreditava nas estrelas, um médico que desprezava os métodos antigos e um homem com um segredo no sangue. Sempre sentiu que este mundo tem uma estrutura mais complexa do que a escrita nos livros da igreja. Na década de 1530, a França voltou a estremecer. A peste negra, a peste bubônica, regressou. Que um século e meio antes havia aniquilado metade da população da Europa, nunca tinha ido embora completamente. Regressava em ondas, transformando cidades prósperas em cemitérios. Para as pessoas daquela época, não era um fenômeno médico, mas sim a ira de Deus, um castigo pelos pecados do qual não havia salvação. A medicina do século XVI era impotente. Os médicos, seguindo os ensinamentos dos antigos, acreditavam que a doença era causada por um desequilíbrio dos humores corporais ou por miasmas, vapores venenosos da terra. Seus métodos de tratamento eram bárbaros e muitas vezes matavam o paciente mais rápido do que a própria doença. Faziam sangrias nos doentes debilitados, aplicavam ferro em brasa, sapos secos ou sanguessugas sobre os bubões, gânglios linfáticos inflamados. Davam a beber aos doentes mercúrio e arsênio. Os médicos andavam com as famosas máscaras em forma de bico, recheadas de ervas aromáticas, acreditando que o cheiro os protegeria do contágio. Mas, na realidade, eram apenas registradores da morte. Nesse inferno, entrou voluntariamente o jovem doutor Michel de Nostredame. Após obter seu título em Montpellier, não ficou para ensinar. Tornou-se um médico errante, especializado na peste. Quando chegavam notícias de um surto epidêmico em alguma cidade, a maioria dos médicos fugia de lá, junto com os cidadãos ricos. Nostradamus, pelo contrário, ia para lá. Viajou pelo sul da França de Bordeaux a Toulouse, de Carcassonne a Agen, aparecendo nos epicentros do contágio. Sua abordagem foi revolucionária.
Foi um dos primeiros na história a intuir os princípios da asepsia e da higiene, embora faltassem 300 anos para a descoberta dos micróbios. Proibiu categoricamente, né, mas sob a ameaça de se recusar a se acusar a tratar as sangrias, né, pois entendia que a perda de sangue apenas enfraquecia o organismo que já lutava contra a infecção com suas últimas forças. Renunciou às cauterizações cruéis e às poções venenosas. Em vez disso, receitava o que seus colegas consideravam charlatanismo: ar fresco, água limpa, a retirada imediata dos cadáveres das ruas e, o mais importante, a troca frequente de roupa de cama e vestuário. Exigia que os pisos das casas dos doentes fossem lavados com vinagre e que o ar fosse purificado queimando ervas aromáticas. Sem conhecer o mecanismo, destruía os portadores da doença, pulgas e ratos, e criava um ambiente onde as bactérias morriam. Mas a principal arma de Nostradamus, seu remédio milagroso do qual toda a França sussurrava, eram suas famosas pílulas rosas Rose Pills. Ele as levava consigo em bolsas de couro e as distribuía a doentes e sãos. A composição dessas pílulas não era mágica, era genialmente farmacêutica. Nostradamus, utilizando o conhecimento de seus antepassados herbalistas, misturava pétalas trituradas de rosa vermelha, serragem de cipreste verde, íris cravo, aloe e cálamo aromático. Misturava tudo isso com suco de rosas e formava bolinhas que deviam ser mantidas na boca sem engolir. Do ponto de vista da ciência moderna, era uma potente bomba de vitaminas. A rosa mosqueta e a rosa contêm uma dose enorme, né, de vitamina C, que fortalecia drasticamente o sistema imunológico. O cipreste e o cravo possuem fortes propriedades antissépticas. O aloe é um antibiótico natural. Ao manter a pílula na boca, a pessoa desinfetava constantemente as mucosas e recebia apoio para seu sistema imune. Num mundo onde as pessoas sofriam de avitaminose e sujeira, este remédio simples agia como magia. As pessoas que tomavam as pílulas de Nostradamus sobreviviam com mais frequência do que os pacientes de outros médicos. A fama do doutor milagroso, que não temia a morte e curava com flores, corria à sua frente. Os magistrados das cidades o convidavam, oferecendo-lhe enormes somas de dinheiro. Em 1546, quando a peste atingiu a cidade de Aix-en-Provence, o conselho da cidade contratou oficialmente Nostradamus como médico-chefe da cidade. A situação em Aix era catastrófica. As pessoas morriam tão rapidamente que não havia quem costurasse as mortalhas. Nostradamus trabalhou na cidade por 270 dias. Ele não só curava, como organizou um sistema de quarentena e limpeza de ruas. Obrigou os cidadãos a remover o lixo que apodrecia nas ruas. Ao fim da epidemia, em sinal de gratidão por salvar a cidade, o parlamento provincial concedeu-lhe uma pensão vitalícia, uma honra raríssima para um médico. Mas o seu sucesso não se devia apenas aos medicamentos. Nostradamus possuía um carisma muito poderoso. Alto, com uma barba espessa e olhos penetrantes, ele infundia nos doentes fé na cura. Ele os tocava, falava com eles, não mostrava medo, numa época em que o medo matava tão eficazmente quanto a doença. A sua segurança era uma medicina em si mesma. Nesse período da sua vida, ele fez amizade com uma das mentes mais brilhantes do seu tempo, Júlio César Scaliger. Scaliger era filósofo, médico e humanista e vivia na cidade de Agen. Ele convidou Nostradamus para sua casa. Para Michel, aquilo foi um refúgio intelectual. Na biblioteca de Scaliger, eles discutiam por horas sobre filosofia antiga, novas descobertas e os segredos da natureza. Scaliger chamava Nostradamus de uma das melhores mentes da França, mas parecia que a vida tinha se ajeitado. Nostradamus era rico, famoso e respeitado. Decidiu estabelecer-se em Agen, casou-se com uma jovem de boa família. O seu nome exato não é conhecido. Algumas fontes a chamam de Henriette Denko. Tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. Michel, que já passava dos 30, finalmente havia encontrado um lar, uma família e paz. Estava certo de ter vencido o destino. Ele acreditava que seus conhecimentos e experiência eram capazes de proteger seus entes queridos de qualquer desgraça, mas se enganou. O destino que ele havia enganado com tanto no sucesso entre outras cidades chegou à soleira de sua própria casa. A peste que havia recuado por um tempo retornou a Agen com nova força e desta vez tinha um objetivo concreto: o maior médico de seu tempo, o homem que salvou Aix-Lyon, o homem que conhecia o segredo das pílulas rosas. Ele se viu diante de uma prova que destruiria sua vida até os alicerces e transformaria o bem-sucedido doutor em um profeta sombrio. O ano de 1534 deveria ser o ano do triunfo para Michel de Nostredame. Ele era feliz em seu casamento, seus 2 filhos, um menino e uma menina, cresciam saudáveis, sua prática médica em Agen prosperava e sua amizade com o grande Scaliger lhe abria as portas da alta sociedade. Ele acreditava que tinha a sorte ao seu lado, mas
A peste negra, contra a qual havia lutado com tanto sucesso em outras cidades, mostrou-se mais astuta. Ela retornou a Agen e desta vez não atingiu uma multidão anônima, mas sim o coração do seu mundo. A epidemia irrompeu de repente. Nostradamus agiu como sempre. Ele correu para salvar os cidadãos, mas ao retornar uma noite para casa, descobriu os sintomas da doença em sua esposa e seus filhos. Foi o momento da verdade para o médico, o homem que havia salvado milhares de vidas alheias com suas pílulas rosas e sua higiene. Agora ele estava de pé junto ao leito de seus entes mais amados e suas mãos tremiam. Aplicou todo o seu conhecimento, deu-lhes os melhores medicamentos, desinfetou o ar e não dormiu à noite, mas a doença foi mais forte. Primeiro, sua esposa morreu. Depois dela, um por um, seus filhos se foram. Para nós, aquilo não foi apenas um colapso pessoal, foi o seu fim profissional e espiritual. Os habitantes de Agen, que até ontem o idolatravam, agora o olhavam com horror e desprezo. O sussurro pelas suas costas era pior que um grito. Médico, cura-te a ti mesmo. Se ele não conseguiu salvar a própria família, significava que seus remédios eram uma mentira, ou, o que era pior, significava que estava amaldiçoado por Deus. Aos olhos dos cidadãos supersticiosos, a morte da família do médico era um sinal divino. Sua clientela desapareceu instantaneamente. Os pacientes atravessavam a rua ao vê-lo. Mas isso foi apenas o começo de sua queda. A família de sua falecida esposa, em vez de se compadecer, moveu-lhe uma ação judicial. Exigiram a devolução imediata do dote, já que, após a morte da esposa e dos filhos, ele não tinha direito à herança. Começou um julgamento humilhante que o deixou sem suas últimas economias. O golpe mais cruel foi dado por seu melhor amigo e mentor, Júlio César Scaliger. Este brilhante intelectual era um homem arrogante e intolerante com o fracasso. Ao ver a reputação de Nostradamus destruída, renegou-o publicamente. Declarou que a amizade com um charlatão que não conseguiu salvar os próprios filhos manchava seu próprio nome. As portas da casa onde Michel havia sido feliz se fecharam para sempre para ele. E finalmente essa Inquisição despertou. Até aquele momento, a fama de Salvador havia protegido Nostradamus dos ataques da igreja, né, que sempre se olhava com suspeita para o médico judeu aficionado por astrologia. Mas agora ele estava indefeso. Lembraram-se de um incidente antigo. Uma vez, ao passar por uma estátua da Virgem Maria que um artesão estava fundindo, Nostradamus supostamente comentou com sarcasmo que aquele homem estava criando demônios. Agora, uma piada sobre a qualidade estética da estátua, mas agora a interpretavam como blasfêmia e prova de seu judaísmo ou luteranismo secreto. Em 1538, o inquisidor de Toulouse o convocou para interrogatório. Nostradamus compreendeu. Ficar significava morrer. Ele recolheu seus poucos pertences, montou em uma mula e abandonou Agen ao abrigo da noite. Começou o período mais misterioso e sombrio de sua vida. 6 anos de vagabundagem, dos quais sabemos muito pouco, de 1538 a 1554. Desapareceu dos radares oficiais, tornou-se um vagabundo, no judeu errante, um peregrino sem rumo. Cruzou toda a França, chegou na Itália, esteve na Lorena e possivelmente na Alemanha. Não era uma viagem pelo mapa geográfico, mas sim pelo mapa do conhecimento secreto. Decepcionado com a medicina oficial, que não salvou os seus entes queridos, começou a buscar respostas em outros lugares. Visitava laboratórios secretos de alquimistas em Veneza e Milão. Ele se reunia com cabalistas que lhe ensinavam que o mundo visível é apenas uma casca sob a qual se ocultam as verdadeiras molas da existência. Estudava as propriedades de plantas e minerais proibidos. Foi precisamente nestes anos de vagabundagem que sua transformação começou. O médico morria, nascia o profeta. Começou a notar coisas estranhas em si mesmo. Flashes repentinos de intuição, sonhos que se realizavam, sensações de déjà vu em lugares onde nunca havia estado. Com este período, relaciona-se uma das lendas mais famosas e surpreendentes sobre Nostradamus, que, se for verdadeira, prova que seu dom da vidência se abriu justamente então. Viajando pela Itália, na região de Ancona, Nostradamus encontrou no caminho um grupo de jovens monges franciscanos. De repente, ele parou, desceu de sua mula e caiu de joelhos diante de um deles, um jovem monge, sem nada de especial, chamado Felice Peretti, que no passado havia sido um simples porqueiro. Os companheiros de Nostradamus e os próprios monges ficaram em choque. Perguntaram-lhe por que se curvava diante de um simples irmão. Nostradamus, sem levantar a cabeça, respondeu: "Devo ajoelhar-me diante de sua santidade." Todos o tomaram por louco, mas 40 anos depois, em 1585, quando Nostradamus já havia morrido há muito tempo, esse mesmo monge Felice Peretti foi eleito papa e assumiu o nome de Sisto V. Esta profecia tornou-se o primeiro elo da corrente de sua fama lendária. Em 1544, Nostradamus decidiu regressar à França. Ele havia mudado, já não era aquele médico jovem, alegre e autoconfiante.
tornara-se um homem reservado e severo, com um olhar pesado que havia visto demasiada morte e dor. Instalou-se em Marsella e depois, em 1546, voltou a participar na luta contra a peste. Ali restaurou definitivamente sua reputação como médico, mas a medicina já não era o sentido de sua vida, era um ofício para ganhar dinheiro. Sua alma vivia agora em outra dimensão. Buscava um lugar onde pudesse parar, isolar-se do mundo e tentar compreender aquelas visões que irrompiam em sua consciência com cada vez mais frequência e insistência. Precisava de uma torre. Em 1547, chegou à pequena cidade de Salon de Provence. Ali conheceu uma rica viúva, Ponsarde, com quem se casou. Foi um casamento por conveniência que lhe deu independência financeira e uma casa. Uma casa em cujo sótão equiparia seu estúdio secreto. O errante finalmente encontrou refúgio. O período de exílio havia terminado. Nostradamus estava pronto para começar sua obra principal. Um trabalho que faria os reis tremerem e que, 500 anos depois, continuaria a assustar pessoas em todo o mundo. Preparava-se para escrever a história do futuro. A pequena cidade de Salon de Provence, em meados do século XVI. Era um lugar tranquilo e sonolento, onde a vida fluía pausadamente de colheita em colheita. Os habitantes locais conheciam Michel de Nostredame como um médico respeitável, embora um pouco estranho. Ele havia se casado, felizmente, com uma rica viúva, Anne Ponsard, e formado uma nova família. De dia, levava a vida normal de um burguês, dedicava-se ao comércio, investia dinheiro em canais de irrigação e fabricava cosméticos e geleias. Seu tratado sobre confeitarias e cosméticos tornou-se um best-seller da época. Mas ao cair da escuridão, quando a cidade dormia, na casa de Nostradamus começava outra vida. No ponto mais alto de sua casa, sob o telhado, ele equipou um quarto estúdio secreto. A entrada era proibida para todos, inclusive para sua esposa. Ele transformou este quarto em um observatório e laboratório mágico. As prateleiras rangiam sob o peso de antigos folhos em grego, hebraico e latim, livros cuja mera posse poderia levar alguém à fogueira. Ali havia astrolábios, esferas armilares, braseiros e recipientes misteriosos. Foi precisamente aqui que, durante muitos anos, todas as noites, ocorria um ritual que o próprio Nostradamus descreveu nas 2 primeiras quadras de suas profecias. Não era uma observação científica, era um ato de invocação de espíritos. Ele sentava-se numa cadeira de cobre de 3 pernas, um tripé semelhante ao que usava-se o Apítia, na profetisa do templo de Apolo em Delfos. À sua frente havia uma tigela com água. Em completo silêncio, à luz de uma única vela, ele caía em um estado de transe profundo. Ele olhava para a água até que a superfície começasse a turvar e imagens aparecessem nela. Na mão, segurava um ramo de louro com o qual borrifava água e aspirava os vapores que subiam da tigela. Ele descrevia esse estado como uma tortura física. Seu corpo tremia, sua voz mudava, tornando-se estranha e surda. Uma chama tênue que emerge da solidão faz profetizar, ele escreveu. Ele acreditava que nesses momentos sua mente abandonava seu corpo e se conectava a uma fonte divina, ao fluxo do tempo onde o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente. O que ele via não era um filme claro sobre o futuro, eram flashes, fragmentos de pesadelos, pedaços de frases, cheiros de queimado e sangue. Ele via torres caindo, pássaros de ferro lançando fogo do céu, nuvens em forma de cogumelo, reis com as gargantas cortadas, pragas e fomes. Era o caos. As visões o atingiam em ondas, provocando-lhe terror. Ele nem sempre entendia o que exatamente via. Ele via máquinas estranhas e bandeiras de estados que ainda não existiam. Sua tarefa era traduzir essas imagens abstratas e surrealistas para a linguagem das palavras. E aqui entrava em jogo seu segundo e principal medo, o medo da Inquisição. Ele entendia perfeitamente que caminhava no fio da navalha aos olhos da igreja. A linha entre um profeta, a quem Deus revela o futuro, e um bruxo que recebe conhecimentos do diabo. Ele era praticamente invisível, sua origem judaica o tornava o alvo perfeito. Se ele tivesse escrito em texto claro em 1589, na França derrubarão o rei e o executarão, mas tê-lo-iam queimado no dia seguinte como herege e agitador. Por isso, ele tomou a decisão de cifrar suas visões. Ele criou uma linguagem única e obscura, um código que, segundo esperava, apenas os iniciados no futuro poderiam decifrar. Ele escrevia em quartetos, estrofes de 4 versos, mas esses versos não tinham rima nem métrica no sentido habitual. Era um fluxo de consciência. Ele misturava o francês antigo com latim, grego, dialeto provençal e hebraico.
Usava anagramas, rearranjando as letras dos nomes, sinedoques, nomeando a parte pelo todo e complexas metáforas astrológicas. Ele violava intencionalmente a cronologia. Os quartetos estavam embaralhados como um baralho de cartas. Uma profecia sobre o ano de 1999 podia estar ao lado de uma previsão sobre eventos do século XVI. Ele destruiu as referências temporais. Obscureci minhas profecias. Ele escreveu na dedicatória a seu filho César, para não enfurecer os governantes do presente. Era uma estratégia de sobrevivência. O livro deveria parecer um conjunto de delírios poéticos e nebulosos, para que nenhum inquisidor pudesse acusá-lo de uma heresia concreta. Mas, ao mesmo tempo, continha detalhes suficientes para que, quando o evento ocorresse, as pessoas entendessem que ele o havia visto. Antes de publicar sua obra principal, Nostradamus decidiu sondar o terreno. A partir de 1550, ele começou a publicar almanaques anuais. Eram calendários com previsões do clima das colheitas e de eventos políticos gerais para o ano. Os almanaques tiveram um sucesso estrondoso. As pessoas que viviam em uma época de incerteza ansiavam por conhecer o futuro. Nostradamus tornou-se uma celebridade. Mercadores e fazendeiros compravam seus folhetos nas feiras para saber quando semear o trigo ou enviar os navios. E esses testes piloto mostraram-lhe que o público estava pronto, né? O mais importante, trouxeram-lhe dinheiro e proteção. O nome de Nostradamus tornou-se conhecido na corte. Em 1555, em Lyon, saiu a primeira edição de seu livro principal. As profecias do mestre Michel Nostradamus continham as primeiras 3 centúrias de versos. A reação foi instantânea e polarizada. Humanistas e poetas eruditos como Ronsard admiravam seu estilo enigmático, chamando-o de novo oráculo. As pessoas comuns compravam o livro, assustadas pelas desgraças vindouras, mas o clero e muitos colegas médicos estavam furiosos. Chamavam-no de bêbado, charlatão, louco que vendia mentiras. Nas ruas de Salon, às vezes o insultavam, e à noite alguém pintava forcas nas portas de sua casa. No livro, descrevia-se a imagem de um mundo condenado a guerras intermináveis, cataclismos e sofrimento. Nostradamus não era otimista. Ele via a história como uma série de ciclos de destruição. Previu a chegada de 3 anticristos. O primeiro, os pesquisadores o identificariam mais tarde como Napoleão, a quem ele chamava de Paul-Nailoron, um anagrama de Napoleão Roy. O segundo, como Hitler, a quem ele chamava de Hister, que significa Danúbio, mas soa muito parecido. E o terceiro, cujo nome é Mabuse, e cuja chegada marcará o fim dos tempos. O mundo ainda o espera, mas entre centenas de versos nebulosos e incompreensíveis, havia um que se destacava por sua aterrorizante concretude. Era a quadra 35 da primeira centúria. Nela se falava de um leão jovem que venceria o velho numa jaula de ouro, perfurando-lhe um olho. Ninguém em 1555 podia entender do que se tratava. Parecia uma bela metáfora, mas essa quadra estava destinada a ser fatal. Foi precisamente ela que transformou o autor provincial do Manaques num homem temido pelos reis. O livro chegou a Paris às mãos da mulher mais poderosa da França, a rainha Catarina de Médici, e ela, ao ler essa quadra, sentiu o frio da tumba. Compreendeu que se tratava de seu esposo, o rei Henrique II. A publicação das profecias em 1555 provocou uma tempestade de zombarias entre os eruditos. Mas alcançou seu objetivo principal, chegou às mãos da única pessoa na França cuja opinião importava. O livro apareceu na escrivaninha da rainha Catarina de Médici. Catarina era uma figura sinistra e trágica italiana da famosa. Linhagem de banqueiros e envenenadores florentinos, a sobrinha de papas trouxe para a França não só os garfos e a moda dos saltos, mas também uma profunda paixão hereditária pelo ocultismo. Na corte francesa, sentia-se uma estranha. Seu esposo, o rei Henrique II, a desprezava abertamente, preferindo a companhia de sua favorita, Diana de Poitiers. Catarina, humilhada e sozinha, buscava proteção nas forças obscuras e se cercou de astrólogos, magos e adivinhos. Ao ver os almanaques de Nostradamus e depois suas centúrias, sentiu neles uma força que seus aduladores cortesãos não possuíam. Inquietou-a especialmente uma quadra. A centúria 1, verso 35, dizia: "O leão jovem ao velho vencerá, em campo bélico por duelo singular, em jaula de ouro, os olhos lhe atravessará. 2 feridas em uma, logo morrerá, morte cruel." Catarina, que sempre temia pela vida de seu esposo, viu nisso um aviso direto. Em 1556, convocou Nostradamus a Paris. Para o médico de províncias foi um momento de triunfo supremo e de perigo mortal. A viagem por toda a França levou 1 mês. Nostradamus viajava com medo, não sabia se esperava uma recompensa ou o cadafalso.
Se suas previsões não agradassem ao rei, poderiam acusá-lo de bruxaria. Além disso, a gota o torturava, transformando cada movimento num suplício. Ao chegar a Paris em 15 de agosto de 1556, foi recebido imediatamente pela rainha. A reunião transcorreu a portas fechadas. Em si, o que eles conversaram é um segredo, mas sabe-se que Catarina fez perguntas não só sobre o marido, mas também sobre o destino dos seus filhos. Ela tinha 7 filhos sobreviventes e desejava fanaticamente conhecer o futuro deles. Eles se trataram com uma diplomacia milagrosa. Ele lhe disse a verdade, mas embrulhada numa bela embalagem. Ele previu que 3 dos seus filhos seriam reis. Para uma mãe, isso soava como uma grande bênção. A sua dinastia governaria para sempre. Mas o profeta revelou a segunda parte da visão. Para que 3 filhos fossem reis um após o outro, eles deveriam morrer um após o outro sem deixar herdeiros. Ele previu a ascensão da dinastia Valois, mas no seu silêncio escondia-se a previsão da sua extinção total. A rainha ficou satisfeita e cobriu Nostradamus de presentes, e deu-lhe o título de médico e conselheiro real. No entanto, o rei Henrique II tratou as previsões do ancião com ceticismo. Era um guerreiro, um homem no auge da vida que não acreditava em contos de velhas sobre leões e jaulas. Nostradamus regressou a Salom, mas a sombra da sua profecia permaneceu pairando sobre Paris. O desfecho chegou 3 anos depois, no verão de 1559. Em Paris reinava um ambiente festivo. França e Espanha tinham assinado a paz de Cateau-Cambrésis, pondo fim às longas guerras italianas. Para selar a aliança foram organizados 2 casamentos. A filha de Henrique casava-se com o rei de Espanha e a sua irmã com o duque de Saboia. Em honra a este evento, o rei organizou um grandioso torneio de cavaleiros. Na rua Saint-Antoine, os torneios eram o entretenimento favorito de Henrique II. Ele tinha 40 anos, era forte, atlético e ansiava por mostrar a sua valentia perante os seus súditos e, sobretudo, perante a sua amada Diana. O torneio durou 3 dias. O rei participou pessoalmente nos combates, entrando na arena sob estandartes brancos e pretos, as cores de Diana de Poitiers, o que era uma humilhação pública para a rainha Catarina. Ele obteve várias vitórias. No terceiro dia, 30 de junho, quando o torneio já chegava ao fim, o rei, acalorado pelo combate, notou que ainda não tinham sido quebradas todas as lanças. Quis fazer uma última justa e desafiou Gabriel de Montgomery, capitão da sua guarda escocesa. Montgomery era um cavaleiro jovem e forte. Ele tentou recusar, alegando que o torneio tinha terminado e o sol já se punha, cegando os olhos. A rainha Catarina, atormentada por maus pressentimentos, segundo a lenda, tinha sonhado com a queda do seu marido, suplicou a Henrique que parasse. Mas o rei era teimoso. Ele ordenou a Montgomery que pusesse o elmo e pegasse a lança. Esse foi o momento em que a história e a profecia colidiram de frente. Lembremos-nos da quadra. O leão jovem vencerá o velho. O conde Montgomery, o leão jovem, era vários anos mais novo que o rei, o leão velho. No escudo de Montgomery, segundo algumas fontes heráldicas, aparecia um leão em campo de batalha para duelo singular. Um torneio de cavaleiros é precisamente um duelo singular ritualizado, uma imitação de batalha. Os cavaleiros esporearam seus cavalos, ouviu-se um estalo terrível. As lanças atingiram os escudos e partiram-se em estilhaços. Foi um golpe forte, mas ambos se mantiveram na sela. Por uma fatalidade do destino, Montgomery não conseguiu atirar a tempo o fragmento da sua lança. O pedaço de madeira afiado e estilhaçado deslizou para cima pela armadura do rei. Na jaula de ouro, os olhos seriam atravessados. O rei Henrique usava um elmo luxuoso e dourado com viseira. A viseira era uma grade, com uma jaula de ouro. A ponta afiada da lança de Montgomery entrou exatamente pela fenda da viseira. Atravessou-a e cravou-se no olho direito do rei, penetrando profundamente no cérebro. O rei, cambaleando, desabou sobre o pescoço do seu cavalo e depois ao chão. A multidão sufocou um grito, arrancaram-lhe o elmo. O espetáculo era horrível. Do olho e da têmpora sobressaíam pedaços de madeira. O rosto dele estava banhado em sangue. 2 feridas, numa só. Depois morte cruel. A lança causou 2 lesões, perfurou o olho e danificou o cérebro, ou a garganta, segundo outra versão. Levaram o rei, ainda consciente, ao palácio de Tournus. Começou uma agonia que durou 10 dias intermináveis. Os melhores médicos da Europa, incluindo o grande anatomista Vesalio, foram convocados ao leito do moribundo. Não puderam fazer nada para descobrir como extrair os fragmentos.
Por ordem da rainha, mandaram decapitar 4 criminosos e cravaram lanças nos seus olhos com o mesmo ângulo, imitando a ferida. Mas nem mesmo essa cruel investigação ajudou. O rei morria entre tormentos monstruosos, perdendo a razão pela dor, gritando e amaldiçoando a todos. Em 10 de julho de 1559, Henrique II faleceu. A morte do rei chocou a França, mas um choque ainda maior foi causado pela precisão com que havia sido descrita num livro publicado 4 anos antes do acontecimento. A coincidência ela era absoluta, matematicamente exata. Jaula de ouro, olho, 2 feridas, morte cruel. Todos os detalhes convergiam para um ponto. Da noite para o dia, o nome de Nostradamus tornou-se o mais pronunciado da Europa. Os livreiros não conseguiam dar conta de imprimir novas edições das centúrias. As pessoas em pânico procuravam no livro novas previsões, acreditando que este homem sabia tudo. Mas para o próprio profeta foi um momento de terror. Ele compreendia o que havia acontecido. Os parisienses, enlouquecidos pela dor da perda do rei, reuniram-se em frente ao palácio. A multidão exigia sangue, gritavam que era preciso queimar o bruxo de Salom. Acreditavam que ele não só havia previsto a morte, mas que havia invocado, que havia lançado uma maldição sobre o rei com sua maldita quadra. A Inquisição começou a preparar o processo. A vida de Nostradamus estava por um fio. Só o salvou a rainha negra Catarina de Médici, agora regente de seu filho doentio Francisco II, que tomou o poder em suas mãos. Ela se lembrava que Nostradamus a havia advertido. Para ela, ele não era um assassino, mas a única pessoa que não mentia. Ela o tomou publicamente sob sua proteção, declarando que ele era um servo de Deus, que possuía o dom da providência. A morte de Henrique II foi um ponto de viragem não só para nós, mas para toda a França. O forte poder real desmoronou-se. Começou a época dos fracos reis filhos de Catarina, uma época de caos, guerras religiosas e sangue que Nostradamus também havia visto em sua tigela de água. A profecia cumprida tornou-se sua maldição. Agora estava condenado a ver a perdição daqueles que o protegiam, sabendo que não tinham o poder de mudar nada. Após a trágica morte de Henrique II, a França mergulhou no caos que Nostradamus havia previsto em suas quadras mais sombrias. A Idade de Ouro do Renascimento terminou, começou a Era das Guerras Religiosas. O país dividiu-se em 2 lados irreconciliáveis: os católicos fiéis ao Papa e ao Rei e os huguenotes protestantes que exigiam reformas. O ódio pairava no ar, os vizinhos matavam os seus vizinhos. Os fanáticos de ambos os lados incitavam ao massacre. Neste caldeirão fervente, Michel de Nostradamus encontrou-se na posição mais perigosa. Ele era o conselheiro pessoal e astrólogo da rainha-mãe Catarina de Médici, que de facto governava o país em nome dos seus filhos fracos. Mas a proximidade ao trono não lhe trazia segurança. Pelo contrário, tornava-o um alvo. Os sacerdotes católicos odiavam-no, chamando-o de enviado de Satanás. E lembrando as suas raízes judaicas, afirmavam que as suas profecias eram sussurros de demônios. Os huguenotes odiavam-no ainda mais, considerando-o servo da prostituta da Babilônia, a Roma papal, e o Mago Negro de Catarina de Médici. Em 1561, quando os distúrbios religiosos chegaram a Salon, uma multidão de fanáticos católicos quase invadiu a sua casa para o matar por alegadamente não ter assistido à missa. Nostradamus teve de fugir e esconder-se em Avignon até que os ânimos se acalmassem. Mas o fardo mais pesado não o carregava perante a multidão, mas sim perante a rainha Catarina de Médici, obcecada com o destino da sua dinastia. Ela exigia-lhe a verdade. Levava-o consigo por toda a França durante a grande viagem da corte real, obrigando-o a fazer horóscopos para cada um dos seus filhos. E o que Nostradamus via era terrível. Via a maldição dos Valois, a dinastia que governara a França durante 200 anos, extinguir-se diante dos seus olhos. O filho mais velho, Francisco II, morreu apenas 1 ano depois do pai devido a uma infecção no ouvido ou, como se sussurrava, por veneno. Tinha 16 anos, o rei seguinte, Carlos IX, era um jovem mentalmente instável, propenso a ataques de raiva e manipulado pela mãe. Nostradamus viu que o seu tempo também seria curto e que o seu reinado estaria banhado em sangue, o episódio mais famoso e dramático deste período. Ocorreu em 1564, quando a corte real visitou o castelo em Béarn. Ali era criado o jovem Henrique de Navarra, um parente distante dos reis, príncipe de sangue, mas huguenote. Era um rapaz vivaz e sujo que corria pelo castelo. Nostradamus, ao vê-lo, pediu que lhe trouxessem o menino. Ele examinou-o, segundo a lenda, até pediu que o despissem para ver as suas pintas. E depois, virando-se para a comitiva, proferiu uma profecia que soou como uma sentença de morte para os filhos de Catarina. Eis aquele que herdara tudo, sobreviverá a todos e governará a França. Dizer isso na cara da mãe do rei reinante era uma loucura.
significava que todos os seus filhos, Carlos, Henrique, Francisco, morreriam sem descendência. Mas Catarina, paradoxalmente, acreditava tanto nele que não o executou pela sua insolência. Ela aceitou-o como o destino. A profecia cumpriu-se anos mais tarde. Henrique de Navarra tornar-se-ia Henrique IV, um dos maiores reis de França e fundador da dinastia Bourbon. Nostradamus não via apenas o destino dos reis, via o destino de França. Nas suas centúrias há muitos versos que descrevem a guerra civil, a grande cidade banhada em sangue e o massacre perpetrado durante a noite. Os historiadores veem nestas linhas uma descrição exata da iminente noite de São Bartolomeu, 1572, quando os católicos massacraram milhares de huguenotes em Paris. Imaginem, o estado psicológico de um homem que vê um comboio aproximar-se, mas está amarrado aos carris. Ele sabia o que aconteceria. Ele escreveu sobre isso, mas compreendia a inutilidade dos seus avisos. As pessoas liam os seus almanaques, assustavam-se, mas continuavam a fazer o que o ódio lhes ditava. Escrevo de forma nebulosa. Confessava nas suas cartas, porque se lhes dissesse a verdade diretamente, não me acreditariam e me matariam. A profecia não podia mudar o futuro, apenas podia atestar a sua inevitabilidade. Por volta de 1564, Nostradamus já era um homem idoso, havia completado 60 anos, uma idade venerável para a época. Sua saúde, minada por anos de peregrinação e luta contra a peste, desmoronava. Sofria de uma forma severa de gota que evoluiu para hidropisia e insuficiência cardíaca. Suas pernas incharam, cada movimento lhe causava uma dor infernal. Subia com dificuldade as escadas para seu observatório, mas mesmo nesse estado continuava sendo objeto de adoração e ódio. Quando o cortejo real chegou à sua cidade natal, Salão de Provence, foi seu momento de glória. A rainha-mãe e o jovem rei Carlos Mil e toda a brilhante corte chegaram à porta de sua modesta casa para prestar-lhe seus respeitos. Os magistrados da cidade, que até pouco tempo atrás permitiam pintar orcas em suas portas, agora faziam-lhe reverências até o chão. O rei concedeu-lhe o título de conselheiro e médico da Câmara com um salário enorme. Nostradamus aceitava as honras com uma ironia cansada. Conhecia o valor da multidão. Hoje gritam Hosana e amanhã gritarão crucifica-o. Sabia que sua fama se sustentava apenas pela proteção de Catarina de Médici. Se ela morresse ou lhe virasse as costas, a Inquisição viria buscá-lo no dia seguinte. Seus últimos anos transcorreram trabalhando na finalização das centúrias. Conseguiu escrever 10 séculos, embora o sétimo tenha ficado incompleto e lutando contra a doença, sentia que seu tempo se esgotava. Começou a se preparar para a morte, tão metodicamente quanto preparava seus medicamentos. Redigiu um testamento detalhado, distribuindo sua considerável fortuna, cerca de 3.444 escudos de ouro, entre sua esposa e filhos, mas com uma condição estrita: seus filhos não deveriam se dedicar à medicina nem à astrologia. Queria protegê-los de sua maldição, não queria que carregassem a mesma cruz do conhecimento e do medo. Em suas visões, provavelmente, viu também seu próprio fim. Sabia a data e sabia que nem mesmo depois da morte o deixariam em paz. Ao redor de sua figura, as trevas se adensavam. Os rumores de que se comunicava com o diabo se tornavam mais fortes à medida que suas sombrias previsões se cumpriam. As pessoas temiam passar por sua casa à noite, afirmando que viam na janela da torre uma luz antinatural e infernal. A maldição do profeta residia na solidão absoluta. Vivia em um mundo onde ninguém, nem mesmo sua própria família, podia entender o que se passava em sua cabeça durante seus transes noturnos. Via cidades do futuro queimando, a queda de impérios que ainda não haviam nascido e armas que ainda não haviam sido inventadas. E devia levar esses segredos para o túmulo, deixando ao mundo apenas um conjunto de enigmas cifrados em uma mistura de 4 idiomas. No verão de 1566, Nostradamus sentiu que o fim estava próximo. Seu corpo falhava, A hidropisia chegou ao peito, ele tinha dificuldade para respirar. Parou de subir a sua torre. Agora, seu universo havia se contraído ao tamanho de uma poltrona junto à lareira, onde passava noites de insônia, tentando respirar. Mas sua mente permaneceu clara até o último segundo. Preparava-se para fazer sua última, mais precisa e mais pessoal previsão. No final de junho de 1566, Michel de Nostredame compreendeu que seu caminho terreno havia terminado. Tinha 62 anos e seu corpo havia se rendido definitivamente à hidropisia. O acúmulo de líquido nos tecidos devido a uma insuficiência cardíaca havia transformado sua vida em uma tortura contínua.
Suas pernas e ventre, né, estavam inchados, cada movimento lhe provocava asfixia. Já não podia deitar-se porque na posição horizontal começava a se afogar. Passou as últimas semanas de sua vida sentado em uma poltrona ou em um banco especial que lhe haviam construído, mas sua mente, esse mesmo instrumento que lhe permitia viajar através dos séculos. Permanecia lúcida, observava a sua própria agonia com o mesmo interesse frio e analítico de um médico com que outrora observou as vítimas da peste. Conhecia os sintomas, conhecia o desfecho e, segundo as lendas, conhecia a hora exata. A 17 de junho, chamou o notário Joseph Roach para ditar o seu testamento. Não era o documento de um místico, mas sim o de um pai de família pragmático. Detalhou escrupulosamente a sua fortuna até ao último soldo, uma pequena moeda, que ascendia a considerável soma de 3.444 escudos de ouro. Cuidou do dote para as suas filhas, da educação dos seus filhos e de uma velhice confortável para a sua viúva. Mas nesse testamento havia uma cláusula estranha. Pediu para ser enterrado não na terra, mas na parede da igreja dos franciscanos menores, em salão, em posição vertical. Acredita-se que não queria que algum idiota pisasse os seus ossos. Mesmo na morte, queria permanecer intocável e estar acima da multidão. O dia da sua morte, o 1º de julho de 1566, começou como de costume. Ele, superando a dor, pôs os seus papéis em ordem. Pela tarde, o seu fiel aluno e secretário Jean de Chabigny foi vê-lo. Viu que o mestre tinha piorado e, ao despedir-se, disse-lhe: "Até amanhã, mestre." Ele olhou-o com o seu olhar pesado e cansado e pronunciou a frase que se tornaria a sua última e mais precisa profecia: "Amanhã, ao amanhecer, já não me encontrarão com vida." Não foi o gemido de um doente, foi a constatação de um facto. Conhecia o horário. Jean de Chabigny partiu preocupado, mas esperando o melhor. Nostradamus ficou sozinho no seu quarto. O que fez ele nessas últimas horas? Rezou ao Deus em que acreditava sinceramente? Ou tentou pela última vez olhar para o abismo do futuro? Nunca o saberemos. Apenas se sabe que tirou o seu famoso medalhão com uma gravação misteriosa, né, que tinha usado durante muitos anos e o colocou sobre a mesa. Estava pronto? Na manhã de 2 de julho, quando os primeiros raios de sol tocaram os telhados de Salon, o secretário e os familiares entraram no seu quarto. A profecia tinha se cumprido. Michel de Nostradamus estava morto. Jazia no chão, perto do seu banco e da sua cama, sem ter podido ou querido deitar-se. O grande médico, vencedor da peste, conselheiro de reis e arauto do destino, tinha partido tal como havia previsto. O seu funeral foi solene, mas decorreu numa atmosfera de medo supersticioso. Os cidadãos de Salon, que em vida pintavam forcas nas suas portas, agora o despediam como a um santo temendo a sua ira póstuma. Segundo o testamento, o seu corpo foi emparedado na igreja dos Cordoeiros, na laje de mármore. A sua viúva mandou gravar-se inscrição: "Aqui repousam os ossos do célebre Michel Nostradamus, o único de todos os mortais, digno de registrar com a sua pena quase divina, graças à influência das estrelas, os eventos futuros do mundo inteiro." Mas nem mesmo a morte lhe trouxe paz. As lendas que o rodeavam em vida converteram-se após o seu falecimento numa verdadeira mitologia. Dizia-se que tinha sido enterrado com uma chave de ouro na boca, ou que estava enterrado sentado com o livro das profecias nos joelhos e uma lâmpada acesa que devia apagar-se só quando a tumba fosse aberta. A história mais famosa e macabra relacionada com o seu túmulo ocorreu 200 anos depois, durante a Revolução Francesa. Em 1791, soldados revolucionários, embriagados de ateísmo e sede de saque, irromperam na igreja de Salon. Conheciam a lenda de que no caixão do profeta havia tesouros ou manuscritos secretos. Os vândalos partiram a laje de mármore e abriram o sarcófago. Lá dentro encontraram um esqueleto. No pescoço do esqueleto, ou no peito, havia um medalhão de cobre. Quando um dos soldados, rindo, o levantou, viu gravada uma data: 1791, Nostradamus. Ele havia previsto o ano da profanação de sua própria tumba. A lenda conta que os soldados recuaram horrorizados, mas um deles, o mais bêbado e ousado, decidiu desafiar o velho bruxo, lembrando-se de outra lenda que dizia que quem bebesse vinho do crânio de Nostradamus herdaria seu dom. Ele pegou o crânio, derramou vinho nele e bebeu. No instante seguinte, uma bala perdida ou um fragmento de pedra de um tiroteio de rua entrou na igreja e o matou na hora. A profecia da profanação se cumpriu instantaneamente. Claro, é uma lenda, mas mostra quão forte era o medo diante desse nome, mesmo séculos depois. Na realidade, os restos de Nostradamus foram salvos pelo prefeito da cidade, que enterrou os ossos secretamente na capela da Virgem Maria, onde descansam até hoje.
Então, qual é o seu verdadeiro legado? As Centúrias de Nostradamus se tornaram o livro mais editado do mundo depois da Bíblia. Nunca, nem um único ano em 500 anos deixaram de ser impressas. Cada geração encontrou em suas linhas nebulosas o reflexo de seus próprios medos. No século XVII, viram nelas a previsão da execução do rei inglês Carlos I. No século XVIII, a Revolução Francesa. No século XX, seu nome foi usado como arma de propaganda. A esposa de Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista, lia Nostradamus antes de dormir e convenceu o marido de que o profeta havia previsto a vitória do Terceiro Reich. Os aliados responderam com o mesmo, lançando sobre a Alemanha quadras falsas que previam a derrota de Hitler. Em seus versos foram encontradas menções a Napoleão, Hitler, Kennedy, Saddam Hussein. As linhas sobre fogo do céu, pássaros de ferro e cogumelos foram interpretadas como previsões do bombardeio atômico de Hiroshima e dos ataques de 11 de setembro. Os céticos afirmam que é o efeito da profecia retrospectiva. Os versos são tão vagos que qualquer evento pode ser ajustado a eles depois que acontece. Que não é previsão, mas um espelho no qual vemos o que queremos ver. Mas até os céticos admitem uma coisa: Michel de Nostradamus foi um fenômeno. Um médico que se adiantou à medicina de seu tempo, um poeta que criou sua própria linguagem hipnótica. E um homem que conseguiu fazer toda a humanidade acreditar que a história tem um roteiro. Foi um charlatão, talvez. Foi um profeta. Milhões acreditam que sim. Mas, acima de tudo, foi uma figura profundamente trágica. Um homem que olhava para as estrelas não para encontrar ali a felicidade, mas para achar uma explicação para os sofrimentos intermináveis do gênero humano dos quais foi testemunha. Na última quadra que lhe é atribuída, embora a sua autoria seja discutida, disse que aqueles que lerem estes versos os meditem maduramente, que os profanos e a multidão ignorante não os toquem, e maldito seja aquele que perturbe o descanso de minhas cinzas. Nostradamus levou seu segredo principal para o túmulo, deixando-nos apenas perguntas, às quais cada novo século dá sua própria nova e aterrorizante resposta.